Hoje, 16 de junho de 2026, terça-feira, Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos de prisão por coação em processo da trama golpista. Vamos ouvir um pouquinho, então, a respeito e comentaremos a seguir. Obrigado, meu presidente. Então, Relator. rapidamente, presidente, como sempre fazemos e lembramos, o cálculo da pena deve ser realizado nos termos do artigo 68 do Código Penal, a operação trifásica. Primeiro, a pena base, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59, depois, consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, se existirem, e, por último, as causas de aumento ou diminuição de pena. E também sempre lembramos que o artigo 59 traz as circunstâncias judiciais, não é uma conta automática, né, uma conta aritmética, mas no caso em questão, as circunstâncias judiciais são contrárias ao réu. E, sendo contrárias ao réu, a pena deve ser fixada acima da pena mínima. A pena básica deve ser fixada acima da Entendi pena nada, mínima. entendeu? Não entendi. Aqui, se nós verificarmos a necessidade que o Código Penal estabelece da pena ser fixada como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não há nenhuma dúvida de que sempre coação no curso do processo é um crime grave contra a administração da justiça. Mas as circunstâncias judiciais desse caso específico são mais graves ainda, porque houve uma atuação de um ex-deputado federal representando-se ou se colocando como representante do povo brasileiro num governo estrangeiro atuando contra o povo brasileiro, atuando contra as instituições brasileiras, atuando contra o poder judiciário brasileiro. Isso é sensacional. É muito bom que isso aqui esteja acontecendo agora, porque o Eduardo segue lá e com um trânsito maravilhoso dentro do governo americano, como a gente bem sabe, junto com Paulo Figueiredo, seu fiel escudeiro. Os dois com muita proximidade. Marco Rubio, o vice-presidente, e o próprio Laranjão, que estão de olho no Brasil como nunca antes. Estão vendo isso aqui, estão vendo essa encenação toda a encenação que está sendo feita no Brasil, a encenação sendo feita nessa corte cruel. O que é isso? 4 anos de prisão por coação em processo de trama golpista. Que troço surreal, trama golpista, uma coisa que nunca existiu. O cara está lá fora, colocando a par um parceiro democrático, o país mais democrático do mundo, que está acontecendo aqui, onde há uma grande perseguição política, com vários agentes políticos já fora do Brasil sem poder voltar, exilados, asilados, gente presa totalmente sem o devido processo legal, às pencas, gente que já morreu na cadeia por sonegação de auxílio médico. Então a coisa aqui tá um caos total. E é legal que esse cara que está sendo condenado está lá, aonde quem virou réu hoje foi o nosso amigo aqui. Virou réu nos Estados Unidos hoje. Então, ele está no centro da atenção americana. Então, é muito bom que ele faça isso, porque isso só corrobora com tudo o que eles sabem e têm recebido de informação a respeito do que acontece aqui, onde temos um personagem principal, que é esse senhor aí. Muito principal. Vamos ver mais um pouquinho. Levando informações sigilosas, informações processuais sigilosas a autoridades norte-americanas, e insistindo mesmo que
isso causasse um grande prejuízo econômico, social do Brasil, insistindo na coação para favorecer o seu próprio pai. Então, se nós analisarmos as circunstâncias judiciais, a culpabilidade... Para favorecer seu próprio pai? O que ele fez para favorecer seu próprio pai? Que eu não estou sabendo. E qual foram as informações sigilosas? Sigilosas é porque esse tipo de gente não quer que o resto do mundo saiba o que está acontecendo aqui, né? A exemplo do Maduro, que, né, tinha uma camada de sigilo lá que não podia vazar de lá. Quando vazou, se viu a mixórdia que era aquilo e a alegria que o povo está lá agora, da mesma forma que está acontecendo em Cuba e que acontece em todas as ditas, né? Enrolando aqui, né? Não tem nada de verdade para falar. Então, é como se tu fosse fazer aqueles trabalhos de escola que tu não tem nada para dizer, e tu enrola, enrola e torce, torce, nada, e usa palavras, vai usar democracia, coação, né, trama golpista, toda essa sorte de palavras e expressões que parece que tu está dizendo uma grande coisa. Do réu se demonstra extremamente elevada. Assim, presidente, dentro dessas circunstâncias, a pena é de 2 a 4 anos, é fixo a pena base inicial fixo em 2 anos e 6 meses, 2 anos e 6 meses, e 30 dias multa. Cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Não há, na segunda fase, não há nem atenuantes, nem agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase há, aqui trata-se do artigo 71, crime continuado, se verifica no mínimo 9 condutas, ou seja, são vários crimes, obviamente, em continuidade delitiva, mas são 9, no mínimo 9 momentos em que houve a execução do crime de coação no curso do processo. Por isso, entendo que deva ser ampliada, aumentada a pena nos 2/3. O crime continuado é possível de 1/3 a 2/3, aumentando, então, para a pena em 2/3, chegando a pena final 4 anos e 2 meses, 50 dias multa, cada dia multa no valor de 2 salários mínimos. Nos termos do artigo 33 do Código Penal, é fixo... Tudo isso depois a gente vai atrás dessas informações. Quem serão nossas fontes? E deve ser de todo mundo aqui, porque são realmente muito bons e fidedignos. André Marcília, Deltan Dallagnol. E eu ainda escuto o Alexandre Garcia, que apesar de não ser advogado, mas é um jornalista competentíssimo, com uma larga experiência em todo esse tipo de situação. No mínimo, essas 3 pessoas a gente tem que ouvir depois a análise delas. Mas nós, como leigos, mas pessoas que têm o dom da observação e da compreensão do todo, né, a gente já consegue ver a dramaturgia empregada em toda essa situação. Eu não vou colocar mais, se tu quiser ir atrás, vai. Era só para a gente saber que aconteceu isso hoje, exatamente no mesmo dia que o amigo foi tornado réu, né? Eu acho que hoje ele passa a ser tornado réu porque hoje ele colocou a parte, né? Entrou lá, apresentou seu representante, né, a AGU, para fazer a defesa dele no processo em que é réu.